Olá, amados e queridos irmãos, tudo bem? Estamos chegando com um novo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa CPAD, com o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Quem escreve esta lição é o comentarista pastor Osiel Gomes, e hoje, especificamente, falaremos sobre o início da caminhada. O texto áureo diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. A verdade prática fala que o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 3, dos versos 1 a 8, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas obras que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus aqui vai tratar com Nicodemos acerca do novo nascimento. O interessante é que Nicodemos era um mestre, era um príncipe dos judeus, porém não conhecia nada de novo nascimento. Ele conhecia aquilo que era a lei, mas não conhecia a nova dispensação que Jesus estava trazendo, que era a dispensação da graça. Então Jesus vai dizer para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não só você, mas todos aqueles que querem ter um compromisso de fato com o Pai, precisa nascer de novo. 3 objetivos. Primeiro, explicar o sentido da caminhada com Cristo. Segundo, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. Terceiro, enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Em suma, quando alguém quer conhecer a Bíblia, ele começa a estudar a Bíblia, normalmente ele vai querer estudar o Gênesis, perfeito. Mas, para a questão de fé, para a questão de salvação, é importante que a pessoa entre em um Novo Testamento, que ele saiba o que Jesus veio fazer, a obra que Jesus veio realizar. E depois, ele tendo lido o Novo Testamento, começa lá no Gênesis, tá bom? É o Novo explicando o Antigo, porque você vai encontrar no Antigo Testamento figuras de Cristo. E depois que você fizer isso, aí você começa de novo, leia o Antigo e o Novo Testamento. Aí você vai ver quantas lições maravilhosas você vai aprender tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas para a salvação, o importante é você focar em um Novo Testamento. A introdução diz assim: nesse trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início desta jornada de fé. Então, a ideia do comentarista é nos apresentar, dar uma pincelada acerca da vida humana, a vida com Cristo, o Pai, falar um pouquinho sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, depois falar sobre o novo nascimento. E assim nós vamos caminhar nesta lição. A palavra-chave de hoje é caminhada. Aproveito para te convidar a caminhar comigo também. Caminhe com Jesus, mas caminhe comigo também nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso WhatsApp,
no nosso TikTok, no Instagram, no X. Nos acompanha aí e vai ser bênção para a sua vida. Vamos lá então. Compreendendo os dois caminhos. Na história humana temos dois caminhos, o da vida natural e da vida com Cristo. A vida humana, a primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Ou seja, a vida humana é um presente dado por Deus a nós. Porém, nós não temos como precisar se viveremos muito ou pouco. Todos os que nascem, um dia sabem que vão morrer. Os únicos que não passarão pela morte são aqueles que, quando na vinda do Senhor Jesus, forem arrebatados. Contrapartida, todos nós nascemos e sabemos que vamos morrer. Então, a vida humana é assim. Nós já entramos com os nossos dias contados. E é bem verdade que alguns ainda vão abreviar mais esses dias. Mas aí já não é mais culpa do Senhor. É culpa das escolhas que o ser humano tem feito. A vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. Ou seja, você vai sair da sua vida natural, da sua vida puramente humana, para ter acesso a uma vida espiritual com o Senhor. Essa vida com Cristo vai ser uma vida de novidade, como Paulo fala. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele vai dizer também que nós precisamos viver em novidade de vida. Ele vai dizer que em Cristo é ganho. O morrer com Cristo é ganho. Ou seja, estar com Jesus é ganho. Porque essa vida com Jesus é uma vida de testemunho, é uma vida de renúncia, de entrega, mas é uma vida, como o Senhor disse a Pedro, ganha 100 vezes aqui nessa vida e depois a vida eterna. E 100 vezes não quer dizer monetariamente, não. Você tem uma família que tenha 2 membros, 3 membros, quando você vem para a família cristã, você vai ter aí mais de 1.000 membros, mais de 1.000 participantes da sua família. Isso só aonde você convive. Então Deus tem coisas lindas para cada um de nós. Os 3 companheiros da nossa caminhada. Quem são os 3 companheiros da nossa caminhada? Deus Pai, que proporcionou para nós a salvação, enviando o seu Filho Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, que aceitou o desafio de morrer por nós na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, que além de gerar o Senhor Jesus, veio sobre Jesus no batismo, capacitando o Senhor Jesus, e ele vai ser enviado por Jesus para estar com a igreja até o dia do arrebatamento. Até quando ele vai ajuntar a igreja de todas as partes da terra, irá levar a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, esses 3 companheiros, eles são inseparáveis. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é ele que sustenta a nossa vida espiritual. A nossa vida com Cristo, com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo acontece por quê? Porque Cristo nos revela o Pai. E isso é algo maravilhoso. A história humana compreende 2 caminhos, o da vida natural e o da vida espiritual. Essa é a nossa história humana. Ou você vai estar com Jesus ou não com Jesus. Não tem jeito, não tem jeito. O novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? Por quê? Por quê? Por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca esse substantivo masculino do grego anthropos, que significa homem. Quando se vai estudar a antropologia é o quê? É o estudo do homem, é o estudo da raça humana. E Jesus, quando fala então com Nicodemos, ele está chamando a atenção de Nicodemos, mas não somente Nicodemos especificamente. Ele vai tratar do homem de uma forma geral. Assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo. O novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos.
porque todos pecaram. Por mais que ele fosse um bom religioso, um bom seguidor da lei, um príncipe, mas ele era pecador, condenado à morte, condenado a estar afastado de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então precisava reconhecer em Jesus a salvação, a libertação, para que entrasse então nessa experiência do novo nascimento. Foi o caso de Nicodemos, encontrou Jesus, mudou de vida. Mateus encontrou Jesus, mudou de vida. Maria Madalena encontrou Jesus, mudou de vida. A mulher que foi pega no ato de adultério encontrou Jesus, mudou de vida. E eu e você, temos mudado de vida porque encontramos Jesus? Ou vivemos a mesma coisa, o mesmo embaraço? Não, por favor, veja direitinho a sua vida, verifique a sua vida e vamos caminhar em direção a essa tão importante salvação. A religião não faz nascer de novo. Nenhuma religião, sendo ela cristã ou não, fará com que você seja uma pessoa nascida em Cristo. Porque o que faz nascer em Cristo é de fato, o que faz nascer não é ter o nome de uma igreja, mas é reconhecer a Jesus como teu Senhor e Salvador da sua vida. Nicodemos, sendo um príncipe, sendo um mestre, sendo um homem fantástico, ele não teve como, por ele mesmo, salvar a sua vida. Era um religioso, porém, ainda não tinha nascido de novo. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Por quê? É o Espírito Santo que produz em nós a vida eterna. Sem o Espírito Santo não há salvação, não há libertação, não há transformação de vida. Você acredita nisso também? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem o Espírito Santo, não tem como haver nenhum tipo de salvação. O novo nascimento e seu processo, a expressão de novo, que significa no céu, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. A salvação vem de cima. Deus enviou Jesus, como diz Paulo, nascido de mulher sob a lei. Então Jesus veio de cima. A salvação vem de cima. A salvação não vem de baixo. A nossa salvação. E Jesus vai dizer, aí especificamente para o povo, e serve, podemos aplicar para nós também. Olhai, porque a vossa redenção vem de cima. A nossa redenção vem. A redenção do povo também virá. Quando eles estiverem passando um grande aperto, a salvação virá do céu. E a nossa salvação literalmente veio do céu. Para explicar esse processo de nascer de novo, o Senhor Jesus usa dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. Pode, não quer dizer que é. Pode ser que seja, ou pode ser que não. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. Então nós vamos entender o que esse novo nascimento, esta água e esse Espírito, tem a ver com o nosso Senhor Jesus. Não foi isso que Jesus falou? Quem tem sede, venha a mim e beba. Então é nascer de Jesus, é nascer da palavra e nascer do Espírito. Nós precisamos nascer da palavra que é Cristo e nascer do Espírito Santo. É Ele que está gerando em nós a vida eterna. E isso é algo assim muito importante. Com o Espírito, nosso Senhor faz uso analógico do vento, no grego pneuma, que quer dizer vento, pneuma quer dizer espírito, vento. Você lembra lá no Éden, quando o homem já criado ainda não tinha o fôlego de vida, então Deus soprou nele o pneuma, Deus soprou nele o seu espírito. Então o homem foi feito alma vivente.
Nós temos esse Espírito em nós, esse Espírito é que nos mantém de pé. Tirou o Espírito, essa carne não fica de pé. Porque o que sustenta cada um de nós é o quê? É o fôlego de vida. Sem um fôlego de vida, ninguém conseguirá estar de pé sem o fôlego de vida. Então tenha o fôlego de vida vinda do Senhor para você. E você alcançará momentos maravilhosos. Deixa eu até fazer uma junção de duas palavras. Momento maravilhindo na sua vida. Um momento maravilhindo. Vai ser algo belo que Deus vai trabalhar na tua vida. Diz aqui então a sinopse: a caminhada com Cristo se inicia com o advento do novo nascimento, a obra divina da salvação. E essa obra divina de salvação é operada em nós pelo Espírito Santo. No 3 fala: o Novo Testamento é a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento, o conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Com o cumprimento pleno de Cristo, em Gálatas 4:4, esse entendimento deriva das raízes bíblicas. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância traduzida na tradução da Septuaginta, da palavra grega diadek, que quer, de acordo com Jeremias, então, ele tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. E isso quer dizer o quê? A importância de ter em um Novo Testamento a base espiritual da nossa vida. Aí tem a ver, diatek ou diateque, quer dizer, tem a ver com aquilo que é para nós, que vai servir para nós como algo didático para a nossa vida. O Novo Testamento, ele deve ser para nós algo didático, algo que vai nos ensinar. É um livro que vence os tempos, vence as eras, vence as estações, vence os tempos, mas ela permanece intacta, permanece fiel, e isso é muito importante para todos nós. O tema principal do Novo Testamento. O tema principal e central do Novo Testamento é a pessoa de quem? De Jesus Cristo. Querido, se alguém falar que não acredita em Jesus, não adianta, que perdeu tempo, porque Jesus é o tema central do Novo Testamento. Jesus vai estar presente em todos os livros da Antiga Aliança. Jesus vai aparecer, ainda que nas entrelinhas, em todos os livros da Antiga Aliança, mas é em um Novo Testamento que nós vamos ver a sua revelação. Nós vamos ver como ele veio, para que ele veio, por que ele veio, que foi exatamente para nascer, crescer, cumprir seu ministério, morrer na cruz, para salvar a mim e você, pecadores que não tínhamos condições de salvar a nós mesmos. Amém? Graças a Deus por isso. Então Jesus é o tema central. E Paulo vai dizer que Jesus era o tema central das suas mensagens. E Jesus tem sido o tema central da nossa mensagem também? Ou nós estamos inventando um montão de coisa por aí fora, esquecendo de Jesus? Pense bem, cuidado. Como pregador, ministro, ensinador, pastor, dirigente, líder, tenha Jesus como tema central de tudo que você for realizar. Até para você que negocia, coloque Jesus como sendo o tema central e vai ser uma bênção. 3. A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos. Contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento, como eu falei lá na nossa introdução. Comece pelo Novo Testamento, conheça Jesus. Depois que você conhecer Jesus, vai conhecer os demais, tá bom? Aí vai ser bênção para a sua vida. Então, o Novo Testamento, para mim, ele é fundamental e deve ser fundamental para você também. A sinopse diz: o Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início da nossa caminhada, pois ele revela todo o plano de salvação de Jesus. Ok? Maravilha. Concluindo, diz assim: a jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual.
a ter um relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Vem comigo nesse trimestre, vai ser uma bênção, e Deus falará muito ao teu coração, como falará ao meu também. E na próxima lição, falaremos sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Aproveito também para lhe convidar para que você esteja comigo no canal. Vem comigo, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, para que você não venha perder os nossos vídeos que trarão para você mensagens maravilhosas. Essa é apenas uma das lições que estaremos gravando, mas ainda nós temos mais 3 lições que nós estaremos trabalhando ao longo desse trimestre. Falando para os jovens, falando para os adolescentes e falando para os juvenis. Venha e vai ser uma bênção. Um forte abraço.